três questões para que seja aprofundada, não vai dar hoje, mas que em algum momento a gente possa estar conversando sobre elas. É porque está dando microfonia, né? Aqui? Não se encostar, dá choque na parede aqui. São 3 pontos que eu acho que ficaram. O primeiro ponto é a questão da relação dos movimentos sociais com os instrumentos democráticos que ele próprio conquistou no Estado. A gente luta para conquistar, por exemplo, os conselhos. Quando a gente cria, a gente diz, não, isso não presta. Vamos para outro lugar que isso aqui não serve. Até que ponto isso a gente está trabalhando bem essa questão dos espaços democráticos que a gente conquista? É um ponto, certo? O segundo ponto está ligado à questão da comunicação. A gente vive falando mal dos meios de comunicação. E aí surge a internet como um grande meio de comunicação democrático. E a gente rejeita, muita gente rejeita, diz que isso é coisa da burguesia, do capitalismo, não nos serve. E aí outros dizem, puxa, mas é uma ferramenta que universaliza a nossa luta. É possível se comunicar ao mundo inteiro. Então ficou outro ponto para a gente aprofundar. A relação com a internet como um instrumento da democracia, da comunicação entre nós. E o terceiro ponto está ligado à unidade das lutas populares. Alguns defendem que a gente volte a criar uma bandeira única para o povo. Outros questionam, eu questiono, se isso não acaba engessando o movimento. Já que hoje uma das grandes vantagens do movimento social é que ele está enraizado de diferentes maneiras. Hoje nós temos lutas diversas em cada recanto desse país. Então fica essa tensão, essa questão. É para a unidade ou não é para a unidade? Pronto, já esgotei meus 3 minutos. Beleza. Política. A questão política, primeiro a gente viu que tinha gente de diversas situações, militantes ativos dos partidos políticos, militantes fora de partidos políticos, mas a grande maioria com intervenção na política, né? Desculpe, querida. Diretamente na política. Aí a gente viu que tinha várias tendências também, né? Primeiro a gente queria colocar que lá tinha várias tendências políticas, gente do PT, do PCdoB, PSOL e etc. PSD. Bom, e aí verificou o seguinte, que aqui, a teologia da enxada, as pessoas que participaram da teologia da enxada foram fisgadas e marcadas profundamente com a mística do compromisso, da luta pela transformação também política. Né? Então isso é uma coisa indiscutível. Onde tem gente que participou aqui da teologia da enxada, tem problema político local, porque vai ter, consequentemente, alguém vai mexer nisso. Então o estado social, a briga política no local não fica mais a mesma. Não tem gente lá. Então, é uma coisa. A outra coisa que marca é essa mística do compromisso com a correção. A ética, não essa ética, uma ética moralista, mas a ética principalmente do empoderamento das comunidades, das pessoas que sempre foram excluídas do processo político, da sociedade como um todo. Isso é um elemento. Agora, há um outro elemento que se percebe que, até aqui, a formação que nós recebemos ela é muito para dentro ainda. A gente, mesmo mexendo nos movimentos sociais, mexendo na questão política local, na hora que se fala para a proposição, para a ação política, de modo geral, há muita deficiência. Quer dizer, não fomos preparados ou preparados para essa intervenção política mais ampla. Quer dizer, há exceções, mas na maioria dos casos, até a relação da disputa eleitoral da democracia burguesa, da democracia participativa, há um certo azedume tal que a população não consegue captar a mensagem e fim da gente sendo lanterninha, as pessoas que disputam muitas vezes se tornam lanterninha, porque não há há um problema, há uma sintonia aí que não se deu para saber o que é. Né? Quer dizer, o povo às vezes aceita muito mais a liderança que vai disputar o sindicato, ganha o sindicato, a oposição sindical, mas na hora que esse mesmo grupo, essa mesma caminhada se mete para disputar a questão política local, toma uma cacetada feia. Então, o que é isso? E daí? Né? Que questão é essa?
Pronto, então, houve uma outra discussão que é presente, que nem sempre a ocupação de cargos nos aparelhos governamentais se traduz em ocupação de espaços para o crescimento, a acumulação do processo de libertação das comunidades. Nem sempre. Às vezes é um fiasco, né? Em muitos casos se torna um desespero. Tanto por as pessoas que ficam, quando tem, por exemplo, governos que são eleitos pela comunidade, pela caminhada, às vezes a ocupação de espaço por representantes da comunidade se torna um fiasco, ou quando não há a ocupação desse espaço também há uma espécie de refluxo tão grande, um abandono do desespero e etc. Então há essa situação. Outra coisa que foi colocado lá, que nessa questão do despreparo, nós, por exemplo, a gente finda colocando quase que tudo igual. É como se fosse assim, a gente vê a leitura do Estado, da vida política hoje, quase como regime militar, do período do regime militar, que como se não tivesse havido alguns avanços. Por exemplo, os programas Fome Zero. Em muitos casos, nossa, é muito mais visto apenas como uma coisa de esmola. E a gente não consegue penetrar, alcançar os outros elementos que são componentes desse programa. Por exemplo, compra direta nas comunidades, a doação simultânea. De modo que finda, de novo, as comunidades excluídas de tudo. E aí, então, esse desconhecimento da nossa parte. Bom, e um outro elemento que foi colocado lá é que nós temos uma dificuldade em dialogar com as diversas fisionomias, facetas, os diversos viés da luta pela libertação. E às vezes o meu grupo é o santinho, os outros são o demônio. Então, finda as pessoas que sempre lutaram pela comunidade se gafinhando e o projeto maior se torna minguado, né? Bom, e aí foi colocado também que há experiências interessantes de participação no parlamento, há experiências interessantes de participação em secretarias municipais, principalmente na gestão pública municipal, no executivo, prefeituras, etc. Mas ainda há uma coisa que foi colocada, que um projeto, não um projeto monolítico, uma coisa única, mas que projeto se quer do ponto de vista político para que as comunidades possam canalizar suas energias, suas forças e sua intervenção política. E aí caiu-se no desafio seguinte, que então há uma necessidade de formação, de fato, nesse aspecto sobre o Estado, enfim, a formação no aspecto mais político das comunidades e da sociedade como um todo. Beleza? Família! São 3 minutos, vou resumir porque ele acha mais de 5, né? Então, o grupo da família, a gente primeiro fez um levantamento de alguns desafios. E entre esses desafios a gente caracterizou 3 mais fortes, né? Que é a própria família, a missão e o trabalho. E em relação à questão da família, a gente refletiu o seguinte, né? Como desafio, a questão da necessidade que, na verdade, a família não se resume apenas do seu mundo, mas é no mundo do movimento, das pastorais, no mundo da política também, e a família e a sobrevivência. Então é um desafio muito grande conciliar essa realidade da família. E isso entra com a questão da própria missão. Dizia o seguinte, né, que quem participou ou bebeu de alguma experiência, ela não se reserva apenas a sua vida na família. Né? Ela vai carregar isso como a sua vida, ela vai além da família, é a sua missão, para além, né, de dentro de casa. Mesmo assim, a gente levantava o desafio de como educar. Né? Se educar como família para que nós mesmos possamos ser testemunhas para outros, uma vez que a gente percebe que a família hoje ela vive em crise profunda. Então, como ser esse testemunho de compromisso, mas também de uma mentalidade diferente para outras famílias, mas também para os nossos filhos, que serão o futuro, né?
pensamos que nossos filhos possam ter uma consciência diferente e que faça, de fato, essa colaboração do diferente nessa sociedade. A gente dizia o seguinte, né, que nós não temos nossos filhos para nós mesmos, não educamos filhos para nós. Mas eles têm que estar inseridos no mundo e para uma sociedade que está aí, que a gente percebe que os desafios são demais, né? Então, ser família no mundo, né? Então, foi esse desafio que nós levantamos. E as pistas a gente já colocou em comum, né? E aí o Alder vai colocar como síntese de todos os grupos. Igreja. Nós conversamos e vimos a preocupação de seguir Jesus Cristo. De ser uma igreja que não perca o rosto de Jesus na vida das comunidades. Nos movimentos, nas ações que acontecem e nas pessoas que se entregaram mesmo de corpo e alma nesse objetivo de ser uma igreja presença, uma igreja ativa, uma igreja comunitária, uma igreja que lutasse pela vida e valorizasse a vida da pessoa. Com isso, devemos apostar nas pequenas igrejas que nós conversamos que deveria começar na casa. Senão, foi isso que Jesus fez. Ou começa na casa, e depois desta casa, sabemos que nós contamos com uma sociedade que é desafiadora para nós. A partir de Jesus, essa igreja deve caminhar. Uma igreja missionária, peregrina, corpo a corpo, familiar, juventude, pobre, que levanta a esperança desse povo e que dê a vida a esse povo. Foi a conversa que nós tivemos no nosso grupo. E levantamos algum questionamento, porque quando fala, logo o nome faz o medo. O nome que colocaram. Pensa que vem de lá de cima. E como foi o nome que colocaram para trabalhar nas oficinas, só foram 8 pessoas. Então isso já é um questionamento muito grande. Durante um grupo que tem 200 pessoas ou mais de 200 pessoas, que vai trabalhar a nível de igreja e que só vai 8 pessoas, não precisa nem mais conversar. Tem interesse. Parei já por aqui. Tem no grupo, tem que começar em pequeno. É, tem interesse não. A questão não é a quantidade, é a qualidade. Não me interessa. Área eclesial. Trabalha na formação. Eu tenho que sair daqui, é? Então, boa tarde, gente. Bem, é o seguinte, nós somos concordes de que estamos numa encruzilhada. A gente sabe que a gente veio, sobretudo, por força de uma celebração de 40 anos da Teologia da Enxada. Só que, além disso, essas oficinas oportunizaram uma nova dimensão. A gente acabou problematizando várias coisas, levantando uma série de necessidades, de dificuldades da caminhada. Então, entre as problemáticas maiores que se levantou, tem a da juventude. Então, a gente precisa de descobrir de que maneira esse